Ele é bom. Tudo porque Ele é bom. Mas aí, de ontem para hoje, eu decidi no meu coração de ler o Evangelho de João, novamente. E tentar achar nele coisas que eu não tinha visto ainda. Isso de fato acontece sempre que a gente se dispõe a buscar a palavra de Deus. Mas eu confesso a vocês que eu não consegui sair dos primeiros capítulos, porque o primeiro, especificamente, ficou na minha cabeça já desde ontem, e algumas coisas me chamaram muita atenção. E o versículo que mais me chamou a atenção, e que dá base naquilo que eu vou compartilhar ligeiramente com vocês hoje, é o versículo 51 do capítulo 1 do Evangelho de João. E diz assim: e então acrescentou, digo-lhes a verdade. Em algumas versões dizem, em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Dizer só mais uma vez, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E esse versículo ficou na minha mente. E eu fiquei meditando sobre esse versículo e depois reli o capítulo inteiro e ficou nessa, e o Espírito ministrando no meu coração. E eu fiquei pensando, para quem ouve esse texto isoladamente, fica imaginando, certamente Jesus está falando com alguém com quem ele convivera, ou com quem ele esteja convivendo já há muito tempo, porque ele está falando de uma promessa tão grandiosa, né? Então certamente ele está falando com alguém com quem ele já caminha há muito tempo. Então a gente começa a imaginar, se a gente só lê esse texto, a gente começa a imaginar isso. Mas na verdade não é bem assim. Esse texto, na verdade, ele é o resultado de várias etapas que são realizadas no decorrer deste capítulo, mais especificamente a partir do 43. E hoje, quando eu cheguei, que eu vi a camiseta de vocês, está escrito, aqui na frente está escrito o quê? Intimidade. Intimidade, e no pequenininho ali? Crescendo diante de Deus. E aí me chamou a atenção, e quando o pastor compartilhou, compartilha algo da parte do Senhor, e eu ouvi essa frase e falei, não, é isso então que Deus quer que eu diga. Porque crescimento nos faz lembrar de etapas. Quem pode chegar a uma estatura grande sem ter sido pequeno? Quem pode chegar a lugares elevadíssimos sem passar por lugares menores? Crescimento nos lembra de etapas. E esse texto aqui, com esse resultado, onde Jesus disse para o homem, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é fruto de etapas que estão narradas aqui. E eu vou tentar não me embananar aqui, porque não deu tempo de escrever os tópicos, mas eu vou tentar dar como que chama no videocassete? É review, de trás para frente? É mais ou menos isso, né? Como? Rebobination. Eu vou tentar ver de trás para frente, para que vocês enxerguem a etapa. Vocês estão vendo o resultado. Diga, resultado. Resultado. Então a gente vai enxergar as etapas. Olha. Isso é a grande promessa que Jesus faz para ele no versículo 51. Mas antes, no 50, Jesus diz assim, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E aí então ele segue para o capítulo seguinte. Uma etapa antes de que ele recebesse essa grande promessa é a etapa do acreditar. Jesus diz a ele, você creu. Às vezes a gente fica esperando ações sobrenaturais, a gente fica imaginando a mais total intimidade com Deus, sem que muitas vezes a gente creia em tudo que está escrito aqui e em tudo que Deus tem falado no nosso coração. Lembre-se, as etapas são feitas para que sejam cumpridas. Precisamos crescer, então precisamos seguir as etapas. Havia a promessa e havia uma primeira condição de trás para frente, que era você crer. Antes disso, no 49, existe outro verbo que indica um outro passo, que é o verbo declarar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Antes de crer, ele declarou, e a gente vai entender agora por que ele declarou. Porque antes de declarar,
a Bíblia fala no capítulo 48 que ele fez uma pergunta. Natanael teve coragem de fazer uma pergunta, que é a seguinte pergunta: de onde você me conhece? Perguntou isso a Jesus, e Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Antes disso, antes da pergunta, antes da resposta de Jesus, existia uma constatação de Jesus. Jesus vê Natanael e diz assim: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E algumas versões dizem: em quem não há dolo algum. Mas antes de constatar isso, a Bíblia fala, no começo do 47, que Jesus viu Natanael se aproximando, e então ele disse aquilo: aí vem o verdadeiro israelita. Agora, antes disso tudo, depois eu vou ler na ordem certa para que vocês não se atrapalhem, nem eu também. Antes disso, existe algo fundamental, que é um convite da parte de Felipe, que era um amigo desse tal de Natanael. Felipe diz assim para Natanael: venha e veja. Antes do convite, Natanael, esse Natanael aí que foi convidado, pergunta para esse Felipe: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E aí eu vou encerrar dizendo por que ele fez essa pergunta. Porque Felipe estava falando para ele sobre o seu encontro com Jesus. Felipe estava dizendo assim: olha, eu encontrei aquele de quem Moisés falara, eu encontrei aquele prometido, e eu quero que você venha conhecê-lo. Ele veio de Nazaré. E aí, indo na sequência certa, para que vocês entendam toda a história, Felipe está dizendo: olha, eu encontrei Jesus, ele é bom demais, ele é aquele de quem Moisés falou. E Natanael fala assim: mas de Nazaré poderia haver alguma coisa boa? E aí Felipe fala: vem comigo e você vai constatar. E aí depois, Natanael se aproximando de Jesus, Jesus fala: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E aí Natanael pergunta: mas Jesus, você me conhece? E aí Jesus fala: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Eu quero dar uma pausa aqui só para dizer uma coisa. Não é interessante como atitudes normais do nosso dia a dia podem chamar a atenção de Jesus? Jesus não podia ter dito algo mais complicado, algo mais revelador sobre a vida de Natanael. Jesus poderia ter dito a ele: olha, eu te vi, sabe, dias e dias atrás, quando você estava escondido no seu quarto e ninguém te via, quando você estava fazendo aquela coisa importante. Mas Jesus resolve usar algo que era recente e algo que era completamente natural na vida de qualquer pessoa. Jesus diz assim: Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E essa declaração de Jesus, simples assim, dizer: ó, você estava debaixo daquela árvore. Essa declaração de Jesus faz com que Natanael acreditasse que Jesus era o Filho de Deus. O que nos leva a pensar que talvez eu chegando aqui, um camarada desconhecido, muitos de vocês não me conhecem, e se eu te disser em nome de Jesus, porque foi em nome dele que eu vim a esse lugar, que Jesus te viu quando você estava hoje na piscina, ou quando você estava hoje jogando bola, quando a gente orou aqui. Se eu te disser que ele te viu nessas horas tão corriqueiras, ele te viu quando você estava namorando, ele te viu agora há pouco quando você foi escovar os seus dentes, ele te viu agora há pouco quando você estava na fila, talvez, eu não sei se tinha fila ali do jantar, coisas do seu cotidiano. Se eu te disser que Jesus viu tudo isso, se eu te disser que Jesus tem te acompanhado não apenas desde o momento em que você chegou ao acampamento, mas desde o primeiro dia da sua vida, será que isso faz com que você acredite naquilo que ele tem falado a você?